Você puder fechar os seus olhos, Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus grande, Deus santo e bendito. Somos gratos ao Senhor Deus mais uma vez, por mais um dia de aula, mais uma segunda-feira. De novo, ó Deus, pela vida dos teus servos presentes nessa noite. Que o Espírito Santo, Pai, continue nos iluminando, nos capacitando, nos dirigindo, nos abrindo o entendimento, ó Pai, para compreender o que foi ensinado aqui, para, acima de tudo, ó Deus, que nós possamos aplicar, ó Pai, em nossas vidas e que isso venha nos auxiliar, ó Pai, cada disciplina que estudamos aqui, nos auxiliar no ministério que o Senhor nos confiou e no nosso empenho em estudar a Tua Palavra. Dirige nossas vidas, meu Pai, em tudo, em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos na nossa segunda aula de Bibliologia 2. Falamos um pouco a respeito da inspiração das Escrituras, falamos algumas bases bíblicas em relação à revelação, à inspiração. Na verdade, sobre a revelação, nós vamos falar um pouco sobre a inspiração das Escrituras hoje, como foi estudado na primeira matéria de Bibliologia sobre a formação do cano da Bíblia, o cano do Velho Testamento e o cano do Novo. Eu creio que os irmãos devem recordar, apesar de já haver um tempo que estudou essa matéria, mas dá para recordar a palavra cano, quer dizer vara reta. Isso implica na apuração dos livros que puderam fazer parte do conteúdo bíblico. E no período do Antigo Testamento não teve tantas dificuldades. Quem organizou o cano do Velho Testamento foi um judeu, segundo a tradição, chamado Esdra, que também era sacerdote. Ele fez a divisão da Bíblia do Velho Testamento como lei, profetas e escritos, tendo assim uma facilidade de organizar. E isso não durou muitos anos para ele conseguir organizar o cano do Velho Testamento. E como na época não tinha tantos escritos, ele teve uma facilidade. Já o cano do Novo Testamento passou um processo de mais de 100 anos para poder organizar a Bíblia que nós temos hoje. Então, devido a esses tipos de coisa que ocorreram no primeiro século e no segundo século, e também no terceiro século, tiveram as dificuldades para poder organizar a Bíblia que nós temos em mãos. Mas Deus dirigiu a vida desses homens, dos pais da igreja, juntamente com os pais apologistas, que teve competência para poder separar os livros realmente que passaram por um crivo e compõem a Bíblia que temos. Então, hoje nós vamos ver, irmão, sobre a inspiração da Bíblia. E como eu falei na aula passada, não foi a Igreja Católica que deu a Bíblia para nós. Quem deu a Bíblia para nós foi o próprio Deus e separou homens que não era católico apostólico romano, e sim apenas homens que continuaram o trabalho dos apóstolos até no quarto e quinto século. Então, na página de número 6, aqui fala a Bíblia e a inspiração. O pastor colocou algo aqui, irmãos, um pouco complicado. Eu já falei isso uma vez numa lição de escola bíblica dominical, que nós utilizamos a lição da CPAD, eu sou da Assembleia de Deus. Então, nós utilizando essa lição, e ela falava a respeito de inspiração. E o pastor coloca algo aqui que realmente isso estava nessa lição e gerou uma certa polêmica na igreja com alguns ultrapentecostais. Eu sou pentecostal, irmão, acredito nas manifestações dos dons, tudo com decência e ordem, de acordo com o que Paulo ensina, mas tem umas pessoas que é ultrapentecostais, então eles vivem num mundo que não é aqui. E eu não sei como que é, parece que eles vivem no mundo dos anjos, então tudo para eles é muito sobrenatural. São criações de frases desnecessárias que eles utilizam como jargões espirituais, tipo isso é muito forte, isso é profético, isso é não sei o quê, e esse tipo de coisa para dar ênfase à espiritualidade que às vezes falta em muita gente. Aí o pastor coloca aqui o seguinte, eu vou ler a primeira parte para depois explicar o que eu quero falar. O pastor coloca aqui, ó, como você pode definir inspiração bíblica? Ele faz uma pergunta. Ele fala: certamente essa é uma expressão que precisamos tomar muito cuidado ao usá-la, pois corremos o risco
de apresentá-la aí corretamente devido à nossa falta de conhecimento sobre seu verdadeiro sentido. Aí, voltando ao assunto, o que o pastor quer mostrar é que ele faz a pergunta e diz que nós temos que ter muito cuidado em falar a respeito da inspiração, porque nós podemos correr o risco de, não tendo conhecimento da palavra no seu original, levar-nos a expressar de forma errada, que é o que eu vou falar aqui agora. Aí eu estava dando a escola e eu disse que a única coisa inspirada é a Bíblia, mas nada é inspirado. Hino da harpa não é inspirado, hino nenhum hino. Pode ser o melhor cantor com a vida espiritual, talvez igual a de Moisés. O hino dele não é inspirado. Os irmãos estão entendendo? Pode ser inspirado por ele. Por ele. E nesse dia gerou um certo desconforto, um certo tipo de polêmica. Algumas pessoas queriam dizer que o hino da harpa era inspirado, e outros queriam dizer que existe hinos inspirados hoje, e até alguns poetas cristãos que supostamente dizem que suas poesias são inspiradas. Então, irmão, nada disso é inspirado. Nada. Não tem escrita algum fora da Bíblia que é inspirada, não tem palavra do Papa ex cátedra que é inspirado, não existe livros de Ellen White que é inspirado, nada. Com a inspiração do Espírito Santo, não tem nenhum deles. Então, isso às vezes gera uma falta de. A falta de conhecimento da palavra gera pessoas dizendo que essas coisas são inspiradas, como o hino, determinados tipos de livro, e querem se igualar à Bíblia. Então, a palavra inspiração, o pastor coloca aqui, que vem da palavra grega telpneuston, que quer dizer o assopro de Deus. Isso mostra que foi o assopro de Deus dentro dos homens, e nós não sabemos se mulheres escreveu a Bíblia, porque tem muitos livros anônimos na Bíblia, como os próprios dois livros que carregam nome de mulheres, não foram elas que escreveram, como o livro de Esté, o livro de Ruth, mas tem outros livros anônimos na Bíblia, como Reis, Crônicas, Samuel, livro de Jó, que poderia ter sido alguma mulher que escreveu, nós não sabemos. Mas a questão é, telpneusto quer dizer o assopro de Deus dentro do homem, para que o homem viesse escrever aquilo que o Espírito Santo lhe direcionasse a escrever. Não foi um ditado, tipo, o Espírito Santo ditou as palavras para as pessoas, não foram isso. Foram os relatos históricos que coube o Espírito de Deus separar relatos históricos que seriam aquilo que se transformariam na palavra de Deus entre os homens na terra. Então, isso é inspiração, o assopro de Deus dentro dos seres humanos que escreveram a Bíblia. Então, é somente a Bíblia que é inspirada. Não existe, como eu falei, hinos inspirados, nada dessas coisas são inspiradas. Revelação, o muito que ela pode ser uma manifestação verídica da ação do Espírito Santo, não é inspirada, é uma manifestação do Espírito Santo através de dons. E hoje nós temos esse ato de dizer: essa mensagem foi inspirada, essa pregação do fulano foi inspirada. Às vezes é força de expressão e falar: hoje o pastor estava inspirado, a irmã estava inspirada, mas não existe. Quando nós chegamos ao conhecimento da palavra, nós entendemos que não há mensagem inspirada, não há hino inspirado. Há mensagens iluminadas e hinos iluminados. O que é que, por exemplo, nós falamos de revelação. O que é revelação? A revelação, no sentido mais básico da palavra, é tirar o véu, é pôr a olhos nus aquilo que está oculto. Então, revelação é os desígnios de Deus comunicados ao homem. O que é inspiração? A capacidade do homem ele conseguir descrever os desígnios de Deus para o conhecimento do homem. Iluminação é a capacidade de compreender os desígnios de Deus. Então, o que nós fazemos em expor a Bíblia, em pregar ou compor um hino, seja uma poesia bíblica, que nós extraímos do conteúdo bíblico, do conteúdo teológico, ela é iluminada e não inspirada. Os irmãos entenderam? Compreenderam que a iluminação. Então, o que compõe o nosso processo de fazer uso das escrituras é
compreender as revelações de Deus através da iluminação do Espírito Santo. Então, nada. Se alguém falar, nós respeitamos, não queremos criar polêmica, mas a partir do momento que você está ensinando e você fala que a única inspiração é somente da Bíblia, as pessoas que querem discutir vão perder tempo, que realmente a única coisa inspirada é a Bíblia. Nada mais é inspirada. Por exemplo, o Papa, ele tenta buscar para si que a palavra dele é uma continuação da revelação de Deus. Aí, por exemplo, eles arrumaram esse jogo de palavras, esse povo que não tem base bíblica, o negócio de arrumar jogo de palavras para enganar os outros. Então, por exemplo, quando alguém fala com ele, me mostra na Bíblia onde que Maria nunca pecou. Aí eles não vão conseguir mostrar na Bíblia. Me mostra na Bíblia que Maria foi assunta ao céu. E outras coisas que eles podem perguntar, então eles vão dizer o seguinte, que o Papa, através de uma revelação contínua, ele tem essas revelações dadas por Deus, e o que ele determina, através de quando ele senta na sua cadeira, ele utiliza o termo em latim, ex cátedra, tem o mesmo valor que as escrituras. Aí ele vai usar a frase, que não é verdadeira, que diz, porque as escrituras fomos nós que demos para a igreja. Então, nada é inspirado. Não tem hino inspirado, não tem palavra de Papa, livro de Ellen White, menos ainda, e qualquer outro tipo de livros. Se os irmãos observar, a maioria das pessoas que busca para si esse tipo de autoridade de inspiração sempre é baseada em sonhos, em visões, em manifestação de anjo e coisas semelhantes. E, infelizmente, no meio do povo pentecostal, eles têm a infelicidade de utilizar essas frases e dizer que o hino dele é inspirado, que as pregações são inspiradas e vai daí por diante. A base principal de nós vemos que os hinos de hoje não são inspirados, porque são ruins demais os de hoje. São muito ruins. E de 10 hinos que é lançado, você tira um ou dois que realmente são bons e bíblicos. Mas alguns ainda você acha algum erro teológico, que não compromete a mensagem do evangelho, mas às vezes, se você for olhar, vai se ter um erro teológico, ele não pode ser inspirado, porque a Bíblia, como nós vamos ver, ela não tem erro. A partir do momento que nós estudamos sobre a inspiração e a inerrância da Escritura, nós vemos que ela é infalível, ela não erra em nada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um hino que eu realmente gosto, eu acho o hino muito bonito. Ele é um hino muito bonito, mas ele tem um erro teológico muito grande. Aquele hino da, acho que é Maria Massal, aquele que ela fala que, até esqueci a letra do hino, sei que ela fala que não pediu para transformar a pedra em pão, que não sei que ela fala que viver para ela é adorar a Deus, que aproxima ela de Deus. E, na verdade, se você olhar o contexto bíblico citado no hino, Jesus não venceu as tentações com a adoração, ele venceu a tentação com a palavra de Deus. Todas as 3 vezes que ele foi tentado pelo diabo foi através da palavra de Deus. E se você perguntar, ela vai dizer, ou qualquer outro vai dizer, que o hino dela é inspirado. Nós respeitamos ela ou quem compôs o hino, mas uma coisa o hino não é inspirado, porque ele tem erro teológico. Até os hinos da harpa, irmãos, tem erro teológico, então nós não acreditamos nisso. A única fonte de inspiração verdadeira são as escrituras sagradas, nada mais além disso. Respeitamos a opinião das pessoas que dizem que os seus trabalhos são inspirados, mas não são. Somente a Bíblia é a fonte de inspiração. Como eu já disse, podemos ter algumas dificuldades de determinados textos para interpretar, mas se dedicarmos um pouquinho mais, se tivermos um pouquinho mais de força de vontade, vamos conseguir compreender. Podemos ter dificuldade para interpretar, mas erro você não vai encontrar nas Escrituras em lugar nenhum. Pode parecer que há alguma contradição em alguns textos para com o outro, como nós vamos ver que o pastor coloca aqui em vários lugares aqui, mas não tem. Então, inspiração é isso, é o assopro de Deus dentro do homem. É a capacitação do homem, ele expressar os desígnios de Deus para a humanidade. Pastor, coloca mais aqui. Opiniões acerca da inspiração bíblica.
Ele fala o racionalismo e o liberalismo. Fala que é um livro humano. O racionalismo que eles trabalham com aquilo que é racional, com aquilo que a mente pode alcançar, então eles não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus, por várias razões, que eles vão falar que Deus não escreveu, que quem escreveu foi o ser humano. E eu costumo dizer, irmãos, que pela Bíblia ter sido escrita por homem, por seres humanos, é isso que torna ela extraordinária. Porque se eu fosse acreditar que a Bíblia foi escrita por um anjo, isso tornaria algo pior para acreditar na inspiração da Escritura. Porque Pedro fala que homens santos, eles, inspirados por Deus, escreveram na direção do Espírito Santo. E isso, para mim, por exemplo, Joseph Smith ele julga ter o terceiro evangelho de Jesus Cristo ao livro dos Mormons, porque ele recebeu uma placa escrita por anjos, uma placa de ouro, escrito por anjos por uma língua lá do Egito antigo. Então, isso para mim, essas coisas mirabolantes, Deus não quis trabalhar através de coisas mirabolantes, ele trabalhou. Como ele trabalhava com o ser humano, o assunto ia ser para ser humano, ele utilizou o ser humano para escrever. Uma vez um rapaz falou comigo: se eu não acredito na Bíblia, eu falei: me dá uma razão. E ele disse: tá, eu não acredito. Eu falei: me dá uma razão. Eu te dou várias razões porque eu acredito. Ele falou: a primeira razão é porque a Bíblia foi escrita por mão de homem. Eu falei: rapaz, parabéns para você. Você acredita que foi escrito por mão de cavalo? É o homem que sabe escrever, então tem que ser escrito por mão de homem. Aí ele pegou e falou comigo: se ela também ela é papel aceita tudo. Eu peguei e falei: você tem um passaporte? Ele falou: tem. Eu peguei ele rasga. Ele falou: não. Eu falei assim: é papel? O seu passaporte é de quê? Se ele é um papel, ele aceita tudo. Seu passaporte pode não ser verdadeiro. Ele falou: é claro que é verdadeiro, ele veio do consulado. Eu peguei e falei assim: olha, se o seu passaporte veio do consulado e você está colocando que ele é tão verdadeiro, a minha Bíblia veio de homens que foram inspirados por Deus. Deus comunicou seus desígnios a homens. E esses homens colocou num papel para que nós viéssemos entender. Agora, se fosse um cavalo que tivesse escrito, aí que eu não acreditaria. E muito menos qualquer outro tipo de ser. Então, a questão do racionalismo e o liberalismo, eles querem negar a inspiração da Escritura por dizer que é humano. A Bíblia ela é um livro humano pelo fato que ela tem um formato papel para comunicar conosco. Homens escreveram, mas ela é humana no seu sentido de formato papel, no seu sentido formato físico. Mas a palavra que contém nela, a mensagem que contém nela é divina. Então, nós não precisamos perder tempo com esse tipo de gente. A Bíblia é humana, sim, ela é física, mas a mensagem dela é divina. E não precisamos de discutir. Outra questão é que ele fala das seitas, como misticismos, seitas, misticismo e espiritismo. Ele coloca aqui que, normalmente, tem outras autoridades acima da Bíblia. Como o pastor vai mostrar aqui, o espiritismo tem vários livros, ele tem 5 livros que para eles é autoridade, que está de igualdade com a Bíblia, que são chamados de codificação, escrita por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, o livro do Céu e Inferno, o livro dos Espíritas, a Gênesis. Tem um outro livro que me fugiu a memória, que só sei que são 5 livros que codificam o Espiritismo. Só que eu já li o Evangelho segundo Jesus Cristo, de Allan Kardec, e ele cita várias passagens de Paulo e fontes como de Mateus e outras. Então, ele utilizou a própria Bíblia para poder escrever o suposto evangelho dele. E o pastor mostra aqui também que nós temos as Testemunhas de Jeová, que eles têm aquela revistinha, a Torre de Vigia e outras coisas. Eles modificaram a Bíblia, a chamada tradução Novo Mundo. Eles tiraram alguns versículos, eles torceram ao grego para poder satisfazer as suas doutrinas, como, por exemplo, em João 1:1, que está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No finalzinho, eles colocou que o verbo era um Deus. E no grego você não acha esse artigo definido. No grego, não tem. Então, eles modificaram, eles tiraram alguns versículos, eles mudaram onde tem a palavra Kyrios, que foi a tradução do nome Yahweh para o grego, de toda. Quando você pega a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, onde tinha ali o tetagrama, eles traduziram como Kyrios,
que quer dizer Senhor, o mesmo Senhor, Deus do Velho Testamento. E as Testemunhas de Jeová traduziu a palavra para Jeová ou Jeová, que não existe essa palavra no Novo Testamento. Inclusive, é uma palavra até pronunciada errada. Que a palavra que tem no Novo Testamento ou é Kyrios ou Theos, não tem a palavra Jeová. Que a palavra Jeová é uma muito má tradução do tetragrama. Então, eles dizem que o nome de Deus é Jeová e traduziram assim: ah, qualquer judeu que você conversar, eles falam que a palavra Jeová não existe. Existem alguns judeus que tentam pronunciar a palavra Jeová, mas não existe. Então, as testemunhas de Jeová, além disso aí, eles mudar, alterar na Bíblia e tirar coisa da Bíblia, eles têm a chamada Torre de Vigia, que, segundo eles, tem o mesmo patamar de inspiração das Escrituras. O pastor coloca aqui ainda, ele fala assim, que de igual ou maior autoridade, senão usada de forma de interpretação. Aí coloca um exemplo, como eu falei, do Allan Kardec, o livro dos Mormons, como eu falei, que é o terceiro evangelho de Jesus Cristo. Aqui o pastor não colocou, irmão, mas para quem conhece aqui, sabe que os adventistas do sétimo dia, eles colocam os livros da Ellen White de igual patamar com as escrituras. Eles chamam ela de espírito da profecia e falam que ela tem inspiração igual das escrituras. Aí você pega alguns que tentam falar que ela tem inspiração igual de alguns profetas, não igual às escrituras, mas que a palavra dela é profecia verídica e inspirada. Então, se fosse, não tinha tanto erro. E eles alegam o fato dela ter acertado muita coisa que ela tirou da dieta religiosa dos judeus e muita coisa que ela falou ou escreveu devido à medicina da época. Hoje, algumas pessoas falam que aquilo faz mal realmente, que ela está certa com sua dieta religiosa, e as pessoas querem dizer que isso é uma inspiração divina. Então, os livros da Ellen White, tem muitos livros dela bons, eu não posso negar isso. Inclusive, eu tenho aqui um comentário dela de Atos dos Apóstolos, que é um comentário muito bom, mas o Atos do Apóstolo dela, o comentário não é inspirado por Deus, como nenhum outro. Eu tenho também aqui o grande conflito, que de onde surge todo o pensamento teológico de Ellen White. Tem muitas heresias, muita palhaçada, muitas histórias que não batem com as escrituras, sem contar as supostas revelações que ela julga ter tido diretamente do céu. Tá igual a dona Nadir, que vai no céu e no inferno direto, mas ela nunca foi lá. Eu acredito que ela pode ter tido algumas miragens, mas não uma revelação realmente do céu. Que, inclusive, para quem não sabe, apesar que tem alguns pastores evangélicos que pegam a doutrina de Ellen White, que diz que ela fala que a serpente que tentou Eva, ela andava ereta, ela era coberta de ouro, tinha um corpo musculoso, por isso Eva teve desejo pela serpente. Então, para os irmãos ver os níveis de inspiração desse povo. É tudo heresia, e como eu estou falando, se fosse inspirado não tinha erro. Então, o pastor mostra isso. Alguns tipos, algumas opiniões acerca da inspiração, algumas pessoas que julgam que os seus próprios livros têm o mesmo nível, e o pastor coloca aqui o catolicismo romano. Mas adventismo, sétimo dia, catolicismo romano são seitas. Hoje eu fico tentando entender algumas igrejas que supostamente é evangélicas, que falam que os nossos irmãos católicos, os católicos não são nem primos distantes. Eles não são nem primos distantes, quanto mais irmão. E os adventistas também não são cristãos. Os irmãos entendam isso. Se tem alguém aqui que gosta do Rodrigo Silva, que tem admiração por Leão do Quadro, eu respeito, mas para mim todos os dois são falsos profetas. Eles não interpretam a Bíblia corretamente. Eles, nos bastidores, são dois hipócritas. Não sei se os irmãos já viram. Eles, diante da mídia, eles falam um monte de coisa bonita, mas nos bastidores, eles falam tudo o contrário daquilo que eles falam nos Instagram, nos podcasts, tudo o contrário. Tudo que eles falam no podcast é jogo de palavra para ganhar o povo, como eu já vi.
O Rodrigo Silva foi um camarada que ele fala muito bonito, não tem como negar isso. Ele tem a oratória, ele tem a retórica, ele é bom na conversa, ele é um excelente arqueólogo, isso eu não posso negar, mas ele não é um bom teólogo. Ele fala bonito nos podcasts, a maioria desse povo de podcast é tudo ruim de Bíblia, os irmãos podem reparar, todos os donos de podcast não conhecem nada de Bíblia, e ele fica ali, então esses negócios é propagando, ele conseguiu ganhar o coração de muitos crentes. O Rodrigo Silva, por vergonha nossa assembleiana, ele prega nos púlpitos da Assembleia de Deus de vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, esse lugar, tudo ele assume os púlpitos lá para poder pregar. Mas ele não é um pastor verdadeiro. Se tem alguém que admira, como eu já disse, eu respeito. Eu admiro ele como arqueólogo, mas como teólogo, ele é completamente deficiente. Então, eu não concordo e é taxado dentro dos padrões de várias igrejas, como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, que o Adventismo é uma seita e o catolicismo romano também é considerado como seita. Pode ter o padre que fala bonito, o padre que é bonito, que canta bonito, esses padres que surgem ultimamente, tudo bonitão, e encanta somente as mulheres, eles continuam sendo falsos profetas. Entendam isso. Então, o catolicismo romano, o pastor coloca aqui, que a Bíblia é inspirada, mas a sua autoridade provém da interpretação também inspirada, dada pela igreja. Como eu falei na aula passada, de acordo com o catolicismo romano, você só compreende a Bíblia através do catecismo católico, o chamado de catecismo maior, daquilo que o catecismo da Igreja Católica, a maneira que eles interpretam a Escritura é a única forma correta. As demais interpretações são falidas. Então, eles interpretam muito errado, por exemplo, aquela passagem ali que fala do tribunal de Cristo, eles interpretam como purgatório, passagens que, como, por exemplo, no templo de Salomão tinha imagem de boi, eles falam então que poderia pôr imagem dentro da igreja, só que as imagens que tinha no templo de Salomão, nenhuma foi adorada, as que tem na igreja católica são focos de adoração. Então, com a interpretação errada é a maneira que eles criaram o catecismo deles. Todas as igrejas têm uma confissão de fé, como a Assembleia, a Presbiteriana, que é a confissão de fé da Presbiteriana e da Batista é a mesma, que é a confissão de Westminster. A Assembleia de Deus tem a confissão dela, que são os pontos teológicos da interpretação correta da Bíblia. Porém, o catecismo maior da Igreja Católica ele é muito falido. Por exemplo, eu não sei se os irmãos já viram uma obra de Tomás de Aquino, que são 5 volumes, dessa grossura cada volume. É um dos maiores compêndios teológicos que já foi escrito. Tomás de Aquino foi um excelente padre de um cunho teológico muito grande. Ele era um pouco adepto da teologia escolástica, mas ele era muito bom, principalmente em interpretar a pessoa de Deus, ou falar melhor, sobre a Trindade. Ele era um cara muito bom. Então, a ação do Espírito Santo, ele não fala nada a respeito de idolatria, essas coisas. Ele era muito bom. Se a Igreja Católica tivesse o seu catecismo maior baseado nesses 5 compêndios doutrinários de Tomás de Aquino, a Igreja Católica era boa. Tomás de Aquino foi um promissor padre do século XIII. Então, foi um cara que escreveu vários tratados teológicos extraordinários. Mas a Igreja Católica não quis abraçar os tratados teológicos de Tomás de Aquino e no Concílio de Nicéia, esse Concílio de Trento, melhor dizendo, eles simplesmente aderiram a alguns dogmas e criaram a teologia deles baseada em dogmas, como a Sessão de Maria, assumindo como a Bíblia, a Vulgata Latina, como a única Bíblia da Igreja Católica, compondo 7 livros a mais e outros dogmas que a Igreja Católica tem. Mas o pensamento deles de interpretação é essa. Tudo tem que ser baseado na teologia católica, senão a interpretação não é correta. O pastor coloca aqui correntes evangélicas contemporâneas. Ele fala que algumas linhas doutrinárias creem na inspiração parcial, ou seja, apenas algumas partes da Bíblia são inspiradas. Outras creem que a inspiração é gradual, sendo algumas partes mais inspiradas que as outras. Então, por exemplo, essas correntes evangélicas que o pastor está falando contemporâneo, alguns creem que partes da Bíblia é inspirada, como nós falamos na aula passada, o próprio Karl Barth acreditava sim.
ele até com um pensamento bom no período do liberalismo teológico, as pessoas negando a inspiração completa das Escrituras, ele chegou a uma conclusão que partes da Bíblia foi inspirada e outras partes não. E a Bíblia é completamente inspirada. Toda a Escritura é inspirada, diz o apóstolo Paulo. Toda a Escritura. Então, naquele período do apóstolo Paulo, toda a Escritura para ele era o Antigo Testamento. Mas Pedro já escreveu na sua carta e falando que os escritos de Paulo que circulava tinham o mesmo peso de Escritura do Velho Testamento. Então, nós entendemos hoje que toda a Escritura, tanto Antigo como o Novo Testamento, como nós dividimos a Bíblia, é inspirada por Deus. No pensamento desses teólogos contemporâneos de alguns evangélicos, é que partes da Bíblia, sim, é inspirada e partes não. E possivelmente as falas de Jesus e outras coisas que eles colocam como inspirado, ou as passagens do Velho Testamento que tem as profecias cuja inicia com a frase assim diz o Senhor. Então, no pensamento desses teólogos ou desses cristãos, essas partes são inspiradas. E outros acreditam que existe partes mais inspiradas do que a outra na Bíblia. E claro que não. E eles também alegam que os lugares que diz assim diz o Senhor, ou que tem revelações mirabolantes, como as revelações de Daniel, essas partes são mais inspiradas. Ou aquelas profecias que já se cumpriu no Novo Testamento, ela tem mais peso de inspiração. Mas a realidade é, irmão, o maior compêndio teológico que já foi escrito é a Carta aos Romanos. Isso você pode apurar em todo o Velho como o Novo Testamento. O muito que os salmos são extraordinários na sua forma de expressar os sentimentos, ele não traz uma explicação tão magnífica em relação à salvação e a interpretação correta do Velho Testamento, como a Carta aos Romanos traz. Então, a Carta aos Romanos é considerada o maior compêndio teológico já escrito. Porém, o apóstolo Paulo, que escreveu a Carta aos Romanos, com todo esse conteúdo de gamas teológicas, e de revelações do que é a salvação, ele também escreveu a carta a Filemon, que tem o mesmo peso de inspiração. Romanos não foi mais inspirado que Filemon. Filemon é uma carta pessoal. Ele escreveu ela diretamente para um amigo. Mas ela está nas escrituras por quê? Porque ela foi inspirada e tem o mesmo peso que a carta aos Romanos, tendo apenas alguns versículos. Ela tem o mesmo peso que a carta aos Romanos. Do mesmo jeito que a segunda carta de João, que é a menor carta do Novo Testamento, tem o mesmo peso de inspiração do que o livro do Apocalipse, com essas visões extraordinárias que João teve. Então, nenhuma parte da Bíblia é mais inspirada do que a outra. Todos têm o mesmo patamar. Pode ter livros que nós encantamos mais na Bíblia do que outros, mas a Bíblia, ela é toda inspirada. Por exemplo, antigamente eu ficava de boca aberta com as profecias de Daniel. É um livro que me encantava muito, muito, mas muito mesmo. Hoje eu já tenho uma visão muito puxada para o livro de Amós, pela maneira que Amós ele representa o mundo da época dele, parece que Amós estava vivendo hoje. As profecias de Amós é muito viva nos dias de hoje. E a carta de Judas, que também é uma carta pequena, é uma das cartas que mais me chama a atenção no Novo Testamento. É claro que as cartas de Paulo são extraordinárias, mas eu estou dizendo assim, do conteúdo de Judas é muito rico. Então, toda a Bíblia ela tem inspiração por igual. Nenhuma parte da Bíblia é mais inspirada do que a outra, porque está escrito assim, diz o Senhor, e outras têm revelações extraordinárias, têm visões magníficas, e outra que tem, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito inspirado pelo Espírito Santo. Mateus foi testemunho ocular. Tudo que Mateus escreveu, ele estava presente, ele vivenciou aquilo ali. Então, ele escreveu do que ele viu, ele, João. Marcos possivelmente escreveu aquilo que ele colheu da boca de Pedro. Já o Evangelho de Lucas, se você observar já na introdução do Evangelho de Lucas, ele disse que muitas pessoas naquele período haviam intentado escrever um relato a respeito de Cristo, mostrando que muitas pessoas buscou escrever alguma coisa a respeito de Cristo. Mas coube a ele, através de uma minuciosa, ele fala de uma apuração, de pesquisar de forma bem minuciosa, ele pesquisou possivelmente com os apóstolos, que foram testemunho ocular,
com as pessoas próximas ao apóstolo. Então, ele buscou escrever através de testemunho de pessoas, mas inspirado pelo Espírito Santo. Não é porque o seu escrito foi através de uma pesquisa que ela tem menos inspiração do que o livro do Apocalipse, que foi revelado, totalmente revelado. Então, os irmãos estão entendendo. Inspiração não tem a ver com o tamanho do livro ou as coisas extraordinárias que o livro descreve. Tem a ver com a pessoa que o Espírito Santo inspirou para descrever. E no caso de Lucas, o livro de Lucas, ele foi escrito através de pesquisas e não deixou de ser inspirado. E tem o mesmo peso de inspiração de que todos os demais livros das Escrituras. O livro de Atos, se você observar, do capítulo 1 ao capítulo 17, Lucas ele descreve aquilo que ele colheu da boca de alguém, talvez da boca de Paulo e de alguns outros apóstolos. E do capítulo 17 a seguir, ele, parece que a partir do versículo 14, ele se inclui na viagem de Paulo. Então, do capítulo 17 até o capítulo 28, ele escreve aquilo que ele vivenciou. Tudo inspirado pelo Espírito Santo. Então, não há parte da Bíblia mais inspirada do que a outra devido ao fato das coisas miraculosas que o livro apresenta. Como eu já disse, você pode encantar com o livro devido ao conteúdo dele, mas ele tem o mesmo patamar de inspiração como os demais livros da Bíblia. Outra coisa que o pastor coloca aqui são os conservadores. Fala que a inspiração aconteceu de forma verbal e completa, ou seja, toda a escritura foi inspirada por Deus, não havendo diferença de valor em qualquer trecho da escritura. Então, é o que nós acreditamos, que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Aqui o pastor coloca de forma verbal. Os irmãos não podem entender que foi um ditado, como eu falei, dessa forma verbal, que não quer dizer que foi um ditado, que foi o Espírito Santo ficou ditando no ouvido dos escritores e eles escreveram. Não foi assim. Como eu falei, eles vivenciaram algo e o Espírito Santo iluminou eles a compreender que aquilo seria uma verdade e o inspirou a cada um para que eles colocassem no papel para nós. Então, isso que foi a transmissão de Deus através da inspiração por um homem. Por exemplo, Moisés, ele escreveu o livro de Êxodo, possivelmente para aquela geração que nasceu no período do Êxodo ou aquela geração que cresceu no período do Êxodo. Ele não foi escrever o livro do Êxodo para a primeira geração. A primeira geração morre no deserto. A segunda geração, ele escreve o livro descrevendo para o povo da segunda geração o que havia acontecido com aquelas pessoas mais velhas que morreram no deserto. Porém, Moisés, ele vivenciou tudo aquilo, o Espírito Santo apenas inspirou ele a escrever a história que ele vivenciou. E como o livro de Números e outros que ele escreveu, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio e o livro de Gênesis, que é um dos livros assim um pouco complexo entender a sua forma de escrita, porque Moisés não viveu o Gênesis, mas é provável que além de uma revelação direta de Deus e uma inspiração do Espírito Santo, ele também teve a transmissão verbal de um antepassado para o outro e a história chegou até ele, sem contar também dos contos que existia nos registros de livros no Egito. Por Moisés ter acesso a esses livros, ele comparou as histórias dos seus antepassados com a história egípcia e viu que a história dos seus antepassados eram verdadeiras, porque nós temos que entender que cada povo tem a história de como o mundo veio existir, como aquele povo veio existir. Então, Moisés, sendo criado no Egito, ele tinha acesso a esses livros, mas na inspiração de Deus, ele soube separar aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. Por exemplo, a criação. Existem muitos relatos da criação, da forma dos deuses que aquela civilização acreditava. E Moisés entendeu que o Deus dos hebreus e a maneira que os hebreus descreviam, e que, claro, Moisés possivelmente teve uma revelação direta de Deus para escrever o livro de Gênesis, somente a criação. Se nós observarmos a criação, ela é muita coisa para poucos versículos. É muito assunto para pouco versículo. E se você for descrever a criação dentro de, sei lá, de como Moisés viu aquilo, gastaríamos muito tempo para tentar explicar o que é luz,
como que aconteceu a separação de águas e águas, separação de água de cima e água de baixo. Então, isso é um conteúdo teológico para uma próxima aula. Mas entendemos que a transmissão de Deus para o homem foi uma inspiração do Espírito Santo, comunicando no coração do homem aquilo que deveria ser escrito ou não. É assim que nós acreditamos. A nossa visão acerca da inspiração. O pastor coloca aqui, fonte, inspirada por Deus. Então, ou seja, nós já falamos da palavra teopneusto, que é o sopro de Deus. Essa inspiração diz respeito às escrituras. Quando nós falamos somente às escrituras. Então, inspiração é isso. Deus, ele comunicou aos homens aquilo que deveria entrar nas escrituras. Ele fala sobre a extensão, que está aqui os versículos mostrando que essa extensão em relação da inspiração. Nós vamos ler pelo menos dois desses versículos, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 18, que diz assim: na verdade, o versículo aqui possivelmente era o versículo 20, que ele fala assim, o versículo 18 vai dar graça em tudo porque, em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em que Jesus para convosco. Aí fala, não apagueis o Espírito Santo e não trateis, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom e afaste de toda forma do mal. Então, ou seja, o que o pastor quer mostrar é que a extensão aqui da inspiração, ela veio através do assopro de Deus no ser humano, e esse versículo está também em Timóteo, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada, ela serve para corrigir, para redarguir, e em 2 a Pedro, capítulo de número 2, e versículo 16, que o pastor também dá mais um versículo que mostra sobre a extensão da inspiração, que fala, mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta. E isso aqui o pastor está mostrando que essa extensão tem a ver com as citações das passagens que está aqui, do que está escrito no Antigo Testamento. Aquilo que está escrito no Antigo Testamento, os escritores do Novo Testamento, eles citaram aquilo que está lá no Velho Testamento. Por isso ele chama de extensão. Ele fala assim, ó, note que no primeiro texto, Paulo ele cita passagem do Antigo Testamento, chamando-as de escritura. Pedro também refere-se aos escritos de Paulo como parte das escrituras. E, se não inspirada por Deus, em igualdade de importância como as demais escrituras. Como eu já falei, Pedro ele chama aos escritos de Paulo de escrituras. E ele fala aqui que o processo, conforme segundo Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, homens santos, como eu citei o versículo, eles, movidos pelo Espírito Santo, eles escreveram aquilo que Deus quis. Aí o pastor coloca aqui a palavra movido pelo Espírito Santo, que é a palavra fenomenal, ela significa levantado ou impelido. O que o escritor quer mostrar aqui é que homens, eles dirigidos, eles impelidos, eles levantados pelo Espírito Santo, eles falaram daquilo que Deus queria falar. E por isso que a Bíblia fala que nenhuma escritura é de particular interpretação. Quando eu falo isso, irmãos, conforme citando o versículo de Pedro, que está aqui no mesmo texto de 1 Pedro, 2 Pedro de 1, do 19 até o versículo 21, que ele fala que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nós não podemos dar a nossa interpretação da escritura forçando a interpretação do texto. Nós podemos dar aplicações. Aplicações é diferente de interpretação. A Bíblia tem apenas uma interpretação. Apenas uma. A interpretação da escritura é aquilo que o escritor quis falar. Isso é a interpretação. O que o escritor quis falar é a interpretação correta. Então, cabe a nós entender o que o escritor quis falar para não corrermos o risco de dar interpretações erradas e fazer com que a igreja aprenda aquilo que é errado. Vou dar um exemplo aqui muito
muito engraçado e triste ao mesmo tempo de um versículo muito mal interpretado nas Escrituras. Isaías 41, versículo, me parece que é 7, se não me falha a memória. Lá fala assim, ó, e uma outra o ajudou e disse, esforça-te. Esse versículo, irmãos, ele se tornou temas de congresso, a pessoa pregando e falando de que Deus vai ajudar, Deus vai levantar alguém para ajudar, aí vai e cita esse versículo, uma outra ajudou e disse esforça-te. Aí ele cita esse versículo para mostrar de união, de um irmão ajudando o outro. Se você citar só esse versículo, parece que é isso. Uma outra ajudou e disse esforça-te. Parece um versículo até bonito em relação a isso. Mas quando você vê o contexto, lá fala assim: um disse para o outro, vamos ao bosque, cortemos uma madeira, fixamos em tal lugar, criamos o ídolo e adoramos. Aí um disse ao outro, vamos e esforça-te. Um ajudou o outro e esforçou para quê? Para cortar a madeira e criar o ídolo. É isso que o texto está dizendo. O texto não está falando de uma pessoa ajudar o outro nos momentos difíceis. Então, o escritor quis falar de quê? De idolatria. Essa é a vontade do escritor. Então, os textos têm que ser respeitados e não tirados do contexto para poder fazer pregação, para poder citar versículo para ajudar pessoas, formar doutrina em cima de textos que não têm uma boa interpretação. Então, nós temos que aceitar. A Bíblia não é de particular interpretação. A inspiração das Escrituras nos faz entender que a Bíblia tem que ser interpretada da maneira correta. Se tem dificuldade na interpretação, deixa aquele texto de lado e procura outro mais fácil. A homilética ensina isso, que nós não podemos utilizar texto fora do contexto para podermos criar determinado tipo de doutrina. Aqui o pastor mostra alguns outros textos que corroboram com esse processo de inspiração, como ocorreu com o homem. Aqui ele coloca aqui o ponto 4.3. Conceitos não bíblicos acerca de inspiração. Inspiração estática. Teoria que afirma que a inspiração das escrituras se deu num processo de transe emocionais. Êxtase, onde o escritor não tinha normalidade de suas atividades mentais. Isso aqui quer dizer o seguinte: as pessoas escreveram sem saber o que estavam escrevendo. É o que nós vemos hoje. As pessoas falam que tem revelação de Deus, que tem visão, que tem aquilo, e vai falar assim: eu nem sei te explicar o que é. E fala assim: Deus me mostra um negócio, Deus me mostrou um mistério. Gente, se o nome do negócio já é mistério, mistério é mistério. Então já não tem explicação. Aí eu viro para o lado da irmã Eni e falo: ai, minha irmã, Deus me mostrou um mistério. A irmã continuou sem entender nada, porque mistério é mistério, irmãos. Aquelas pessoas que aquele sentido de querer forçar uma espiritualidade, fica esse jogo de palavra. Preste atenção. Se Deus mostrou algo, nós não entendemos, é só recorrer às escrituras. A Bíblia diz que Deus mostrou para Daniel algo, ele não entendeu, sabe o que ele fez? Foi orar. Aí Deus revelou o que era na oração dele. Teve um sonho, ele não entendeu, ele buscou de Deus, Deus deu a interpretação do sonho. É assim que as coisas funcionam. Aí nós, cristãos, fugimos das escrituras e tentamos fazer as coisas. E nesse pensamento desses camaradas aqui, age igual esses crentes pentecostal de hoje. Através de uma êxtase, eles se julgam ter tido algo da parte de Deus que eles não conseguem explicar. Então, isso não é inspiração de Deus, nem tampouco é revelação de Deus através de sonho. Aí alguém poderia citar o que está em Atos 10 e versículo 10. Que é claro que se a gente falar isso aqui para determinados tipos de crentes pentecostais que não estão numa sala de teologia, eles vão dizer, mas Pedro, quando você lê lá o finalzinho do versículo, fala que Pedro teve um completa êxtase. Não sei se os irmãos já leram isso em Atos, quando ele tem uma visão de que um lençol em forma de um vaso baixa sobre ele na sua visão, e ele vê vários animais impuros, e Deus manda ele matar e comer, dando a ele o significado que ele deveria ir aos gentios, que não era descendente de Abraão, e pregar o evangelho, mostrando que todo mundo tinha o mesmo valor para Deus. Então, o texto fala que ele teve um completo êxtase. E a palavra ali é queisés,
que não tem a ver com êxtase nesse sentido pejorativo de pessoa que perde a noção das coisas. O êxtase que ele teve ali quer dizer que ele ficou espantado, em espanto. Não tem a ver com esse êxtase de entrar em transe e não saber das coisas. Esse negócio de entrar em transe, mas isso é coisa de macumbeiro. Não sabe disso, né? Coisa de macumbeiro. Por exemplo, a palavra feitiçaria no grego vem da palavra farmakoi ou farmakos. E a palavra farmakos, quando se traduziu para feitiçaria, queria dizer de algumas pessoas do período do apóstolo Paulo, ou até mesmo do Velho Testamento, que eles criavam certo tipo de poções que eles tomavam para entrar em transe e receber um espírito maligno com mais facilidade. Hoje, dentro de alguns grupos espíritas ou desses grupos de pessoas de matriz africana e outras coisas dessas religiões, eles utilizam determinados tipos de bebidas para que eles possam entrar em transe e receber com mais facilidade os demônios que baixam neles lá, que eles falam que é alguns guia. Então, isso é entrar em transe, é entrar em êxtase do pensamento deles para lá. Cristão, ele é iluminado pelo Espírito Santo e os homens da Bíblia foram inspirados, não teve êxtase. No caso de Pedro de Atos, a palavra correta seria: ele teve um espanto com tamanha visão que ele teve e com aquilo que Deus deu a interpretação da visão. Nada tem a ver com esse êxtase de sair da órbita e perder a noção das coisas e não saber o que está falando e o que está escrevendo. Porque uma coisa é, nós vamos dar conta de tudo que nós falamos e a pessoa fala que não sabe o que ele falou, aí ele vai, chega lá, entrega uma mensagem, depois fala: eu esqueci tudo que eu falei. E tem que tomar muito cuidado, porque o que nós falamos, nós vamos dar conta daquilo que falamos. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E a verdade é que no meio nosso, do povo pentecostal, é o que mais nós ouvimos, é esses babuzeira que não faz sentido. E muitas outras coisas. Aqui o pastor coloca mais aqui. Inspiração mecânica. Como eu falei, é o suposto ditado. É que Deus ditou toda a escritura para as pessoas que escreveram. Isso também é errado, não foi isso. Como eu falei, Deus comunicou através de um sopro. A inspiração tem a ver com sopro, uma comunicação de Deus com os homens para que eles redigissem os fatos que o Espírito Santo queria ou que Deus queria. A inspiração natural. Essa teoria afirma que as escrituras da Bíblia foram homens geniais e que não precisaram de ajuda sobrenatural para escrever. Isso, resumindo, homens muito inteligentes escreveram a Bíblia. As mentes mais inteligentes que já passou nesse mundo, irmãos, não tinha condição de escrever sequer o livro do profeta Isaías. Se colocasse 66 pessoas das mentes geniais e eles separados um do outro, não conseguiam escrever o livro do profeta Isaías da maneira que ele é. Então, é impossível essa transmissão natural de homens inteligentes que escreveram a Bíblia. A Bíblia ela é completa, sem contar que ela foi escrita por cerca de 40 escritores de culturas, época e de locais diferentes. Então, é impossível. Até sotaque diferente eles tinham um do outro. Impossível ter essa sincronia que a Bíblia tem se ela fosse escrita simplesmente por uma mente natural ou de pessoas inteligentes. Aí o pastor coloca mais aqui, ó, esse tipo de inspiração dá margem para outros livros além da Bíblia serem considerados inspirada. Claro, se uma pessoa escrever, pela sua inteligência, ele escreveu a Bíblia, por que desfazer de outras pessoas inteligentes que escreveram outros livros? Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve um Alcorão na mão. O Alcorão é um livro muito bem explicado, apesar que tiraram muitas coisas do Pentateuco, mas o Alcorão é um livro de regras e muitas coisas bem organizado. E nem por isso ele foi inspirado por Deus. Nós temos muitos outros livros muito bem organizados que não são inspirados. Foram pessoas que escreveram por ser inteligente, colocou o seu pensamento no papel, mas não foram inspirados. Então, esse pensamento da inspiração natural quer alegar isso, que pessoas com muita inteligência escreveram a Bíblia. Então, isso também é falido.
Ele fala inspiração mística ou dinâmica. É uma evolução da teoria da inspiração natural. Ou seja, essa teoria afirma que os escritores da Bíblia eram homens geniais, cheios do Espírito Santo e orientados por ele, como qualquer outro cristão. Isso quer dizer que eles apenas tinham uma consciência religiosa mais profunda que os outros povos. Da mesma maneira que os gregos se sobressaíam na filosofia, os romanos na política. O que o pastor quer mostrar aqui é que, de acordo com essa linha de pensamento aqui, eles eram pessoas religiosas, então eles tinham certo conhecimentos de deuses e Deus, talvez um certo conhecimento teórico, e por esse tipo de conhecimento eles escreveram as escrituras. Então, também é outro pensamento errado, essa questão mística e dinâmica. Por quê? A princípio parece ser algo até bacana, que fala que essas pessoas eram homens geniais e dirigido pelo Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. Então parece que é correto, mas na verdade não é. Não é para a pessoa ser religiosa que ele vai ter condição de escrever um livro do nível da Bíblia. Porque se for olhar assim, então os livros da Ellen White, eles são inspirados. Os livros de Allan Kardec são inspirados. E para quem não sabe, o próprio Allan Kardec, ele nunca reivindicou que os seus livros eram inspirados, porque os livros de Allan Kardec não é um livro... ele não era médio, então o livro dele não foi psicografado, o livro dele foi fonte de pesquisa. Todos os livros de Allan Kardec foram fonte de pesquisa. E ele nunca reivindicou isso. Quem reivindicou foram os espíritos depois dele. Mas se os irmãos observar, o livro dele é muito bem organizado. Se os irmãos pegam algum livro para ler, muito bem organizado. É claro que lá tem um monte de palavra também que o povo nem entende, que o pessoal atropela aquilo e fica enganado do mesmo jeito. Mas é um livro bem organizado, mas isso não torna ele inspirado. Então, a Bíblia não é inspirada por esse fato de pessoas religiosas, supostamente cheias do Espírito Santo, vieram a escrever as Escrituras. Outra aqui, a inspiração parcial. Ela entende que a Escritura possui certos graus de inspiração. Como nós falamos pouco tempo atrás aqui, que essa inspiração parcial mostra que há partes que têm um grau a mais de inspiração e outros menos. Isso também é algo errado. Fala que parte, cá no outro parágrafo, fala assim, que partes inspiradas são aquelas que não haveria possibilidade de conhecimento pela nossa capacidade e que se constituem em partes não inspiradas as porções históricas, pois podem ser conhecidas por documentos contemporâneos. Por exemplo, os registros históricos da Bíblia, eles não são inspirados, mas aqueles registros que, por exemplo, a criação como ela foge do nosso nível de conhecimento, para tentar descrever como as estrelas foram criadas, que as estrelas são gases, e tentarmos descrever cientificamente ou de uma forma teológica como que a estrela foi criada, nós ficaríamos perdidos. Então, no pensamento nessa linha de pensamento dessa inspiração parcial, é que essa parte, por exemplo, ela é uma parte inspirada. Por exemplo, o livro do Apocalipse, aquelas mirabolantes profecias ali, que às vezes fogem do nosso alcance, elas também são inspiradas. Algumas coisas que ainda estão no futuro, dentro da visão de Isaías, da visão de Daniel e de alguns outros profetas da Bíblia, como o próprio Malaquias, isso são inspiração divina. Aqueles relatos como de Esdras, Neemias, não são, porque são relatos históricos que eles descreveram pós-cativeiro com muita facilidade de escrever. Eles vivenciaram e escreveram. Então, não são relatos inspirados. E o interessante é que o livro de Neemias e Esdras é um dos livros menos lidos na Bíblia, porque como eles não contêm curas, revelações e profecias, as pessoas não gostam de ler o livro de Neemias e o livro de Esdras. E parece que eles até corroboram com esse pensamento da inspiração parcial. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que eles dizem que as partes que às vezes nós temos certa dificuldade de compreender são inspiradas. Os relatos históricos, não. Cá embaixo aqui, ele fala aqui, ó, atenção, atualmente alguns movimentos evangélicos tradicionais pregam essa visão.
Aí vai mostrar que é a visão. Inspiração conceitual. Ele fala que afirma que os conceitos são inspirados, mas não as palavras, e que estas podem estar erradas em alguns casos. O grande problema dessa visão é que, se as palavras podem estar erradas, do que outra maneira pode se formular um conceito sem uso das palavras? Erro ortográfico pode ocorrer em qualquer impressão da Bíblia. A hora de imprimir a Bíblia pode ocorrer erro ortográfico. Inclusive, a Bíblia corrigida nas meados dos anos 90, eles lançaram um lote da Bíblia que o livro de Levítico ele chegava até a metade e ele repetia de novo, do capítulo 1 até. Então, houve um lote de Bíblia assim. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui atualizada da Sociedade Brasileira, que ela tem um erro ortográfico na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 isso. Capítulo 5. É um erro ortográfico. Isso aí pode acontecer. Agora, erro nas palavras que o Espírito Santo inspirou, não. Pode ter até sentidos diferentes na palavra, nas traduções, mas a palavra no original que foi escrita, ela não tem erro. É impossível ter erro. As pessoas que escreveram a Bíblia, eles organizaram com palavras que faria sentido naquilo que eles queriam expressar do que o Espírito Santo iluminava. Por exemplo, como eu falei aqui, quando eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, as pessoas que traduziram não eram inspiradas, porque eles estavam traduzindo de uma língua para outra. Mas eles entenderam o grau do valor da escrita em hebraico, a maneira que foi construída aquela escrita, que eles respeitaram os mínimos detalhes para traduzir. Como eu falei, eles traduziram o nome Yahweh, ou o tetagrama, para a palavra Kyrios, que é a única palavra, essa palavra só é utilizada para descrever alguém superior. Então, eles utilizaram o nome de Deus com a palavra Kyrios. A palavra Kyrios. Isso é para os irmãos entender o valor das palavras que os escritores bíblicos colocaram. E, claro, cada um escreveu de acordo com a sua cultura. Nós não podemos pegar, por exemplo, os escritos de Daniel, que era um estadista, alguém que formou dentro da Babilônia, a maneira dele escrever com a maneira de Amós. Amós escrevia coisas do campo. Se os irmãos querem compreender as profecias de Amós, os irmãos entendam. Amós ele era um homem do campo. Então, a maneira que Amós teve para pronunciar aquilo que o Espírito Santo inspirou ele foi através da sua linguagem que ele tinha constantemente, através das coisas do campo. Amós não ia escrever com tanto conceitos filosóficos da mesma maneira que Abacuque escreveu, porque Abacuque era alguém de um nível bem acima de Amós. Então nós temos que entender isso, mas as palavras foram escolhidas da maneira correta para escrever. Então, esse pensamento que as palavras elas estão erradas, mas o conceito correto, aí, como o pastor coloca aqui, como tiraremos conceito o conceito certo das palavras erradas? Eu, particularmente, eu acho impossível. Conseguimos tirar o que é correto de uma leitura que as palavras estão erradas. Então, esse pensamento é falível. Está errado. É como eu já disse, as pessoas utilizam palavras bonitas para enganar o povo, e quem não presta atenção acaba sendo enganado. E isso aqui, infelizmente, são conceitos evangélicos, de acordo com o pastor aqui. Ele fala inspiração neo-bartiana, que vem de Karl Barth, como eu falei. Karl Barth, como eu falei, irmão, no início, ele foi um teólogo até proeminente, porém, ele, querendo se adaptar ao liberalismo teológico, ele acabou sendo infeliz de muitas colocações dele. Tem muitas pessoas que têm muita admiração por Karl Barth, mas a verdade ele tentou se livrar de ser um teólogo liberal, mas ele continuou sendo liberal como os demais. Pastor aqui, Karl Barth, ele considerado como um grande teólogo, ele ensinava que a revelação está centrada em Cristo. É o que nós vemos hoje da boca de alguns supostos pregadores que decaiu na fé, que costuma dizer que Jesus ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Ou seja, se não estar nos evangelhos, não tem peso doutrinário.
sendo que, na verdade, doutrina se encontra nas cartas, porque as cartas são dirigidas a igrejas. Então, ali contém doutrina. Os evangelhos são relatos dos milagres e dos feitos de Cristo. Aí, por exemplo, se no evangelho não está escrito que a homossexualidade é pecado, como lá não está escrito, então não é pecado. Os irmãos estão compreendendo? Se nos evangelhos não está escrito que a pessoa que vive na vida de adultério, ele tem que ser punido, se lá não está escrito como o apóstolo Paulo escreve, então não é pecado. Então, o termo-chave hermenêutica que você vai ouvir, às vezes, da boca de alguns teólogos liberais, que também é um termo muito bonito, ó, Jesus, a chave hermenêutica, isso aí não passa de jogo de palavra para enganar o povo. Todas as pessoas que invocam a chave hermenêutica se prendem nos evangelhos. Se prende nos evangelhos. Os evangelhos não são compêndios doutrinários. Os evangelhos. Aí, quando você vê, eles falam assim: Mateus 5 a 7, que é o Sermão do Monte, está escrito lá? Não. Então, não tem peso doutrinário. Quem doutrinou a igreja foi Paulo. Os escritores dos evangelhos, que os evangelhos são evangelhos a respeito de Cristo, mas não foi Cristo que escreveu. Eles escreveram as palavras de Cristo. Se não está nos evangelhos, não é doutrina. Isso é heresia. Então, de acordo com o pensamento de Karl Barth, se a revelação está centrada em Cristo, ela é inspirada. Se não, não é. Aí ele fala mais aqui. Isso até parece interessante. Entretanto, o que os barthianos pregam é que o testemunho da Bíblia é desigual, ou seja, certas partes são mais importantes ou o seu testemunho em seu testemunho que outros. Então, é como eu falei, certas partes da Bíblia vão ter mais importância, elas vão ser inspiradas, outras não. E, como eu falei, irmão, toda a Bíblia, do Gênesis 1 até Apocalipse 22, me parece que é o versículo 22 que termina, ela é importante para nós. Até aquelas partes ali que traz aqui um monte de nome, aquilo tem significado teológico, tem importância para nós, é cansativo, mas tem importância. Livro de Levíticos, que tem vezes que cansa, até você entender o livro de Levítico, ele te cansa de ler. O livro de Números, ele é cansativo para poder estudar, ele pesa, tem vezes que ele pesa a cabeça da gente de um jeito, mas quando você pega uma familiaridade com esses livros e você vai vendo a mão de Deus nele, você vê o valor desses livros. Então, todas as porções da Bíblia, todas, elas têm importância e têm a mesma inspiração. E nós estamos falando aqui, irmão, de um teólogo que diz ser cristão. Aí falou, partes mais importantes são as que testemunham de Cristo, como eu falei. E Barth afirma que a Bíblia continha erros, mas que pode tornar-se a palavra de Deus. Então, de acordo com Karl Barth, também a Bíblia continha erro. E como eu citei aqui no início Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva ele afirma que a Bíblia também tem erro. Você pode procurar isso no YouTube, ele diz que a Bíblia tem erro. A Bíblia não tem erro, a Bíblia, como eu já disse, ela tem passagens que parecem ser paradoxais. Basta um estudo minucioso e preocupar entender o que o escritor daquele livro que relatou aquela passagem quis escrever. E entendendo também a composição de livros da Bíblia, a organização da Bíblia, nós vamos entender por que alguns escritores citou determinados nomes que, quando você vai no Velho Testamento, aquele nome parece estar diferente, ou aquele nome ali que ele citou está ligado a outro nome do Velho Testamento. Por exemplo, em Mateus, ele cita as profecias que se cumprem em Cristo. Quando ele cita, por exemplo, alguma profecia de Jeremias, ele cita a profecia de Jeremias junto com a profecia de Zacarias, mas ele diz que somente Jeremias que disse aquilo. E quando você vai observar, Jeremias diz parte da profecia e a outra parte está em Zacarias. Nós não vamos ter tempo de explicar isso aqui agora, mas tem muitas passagens da Bíblia, como eu já disse. Se nós estudarmos corretamente, vamos entender que ela está correta. Porém,
Quando atropelamos de qualquer maneira, passamos em cima de tudo, vamos achar que tem erro. Um dos exemplos que o Rodrigo Silva cita, que Jesus, quando ele cita a passagem defendendo o sábado, ele fala que Davi entrou no tabernáculo, ele foi melhor no tabernáculo, e encontrando com o sumo sacerdote Aimeleque, ele perguntou se não tinha nada de comer. Ele disse que lá tinha apenas os pães da proposição. E aqueles pães só podiam ser comidos pelo sacerdote. Segundo a tradição judaica que tem no Talmud, os pães poderiam ser dados para alguém que estava com fome, além do sacerdote. Então, por isso que alguns defendem que Aimeleque deu o pão a Davi. Só que quando Jesus está citando essa passagem cá no Evangelho de Marcos, ele não cita Aimeleque, ele cita Abiatar, que era filho de Aimeleque. Agora, por que ele citou Abiatar? Porque Abiatar foi o único sacerdote que permaneceu vivo dos 80, parece que 85 que o rei Saul mandou matar. Então, Jesus ele citou o sacerdote que estava no período como sumo sacerdote. Ele preocupou em citar a personagem principal e não que houve erro da parte de Marcos ou de quem ditou para Marcos. Quem ditou para Marcos conhecia muito bem a história. E ele não ia simplesmente trocar a história de Abiatar, que era filho de Aimeleque, simplesmente para querer fazer um erro. Ele citou pelo fato de Aimeleque foi quem, de Abiatar foi quem assumiu o lugar do seu pai, e ele é que era o sumo sacerdote no período do rei Davi. Essa era a preocupação de Marcos como escritor. Então, basta apenas ter interesse de interpretar que nós vamos conseguir interpretar. E como outras inúmeras passagens da Bíblia que parece haver uma contradição. Eu não sei se os irmãos já observou, no livro de Reis, quando Davi conta ao povo, lá a Bíblia fala assim, e Deus inspirou, o Senhor inspirou Davi a contar ao povo. Quando você vai lá em Crônicas, lá fala que Satanás inspirou Davi a contar ao povo. Então parece haver uma contradição, mas quando na verdade não tem. Essa aí eu vou deixar para os irmãos procurar ler lá e tentar interpretar. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que no pensamento de Karl Barth, algumas partes da Bíblia têm mais importância do que a outra, que aquilo que fala de Jesus tem uma revelação maior no seu conteúdo, pelo fato de estar falando de Jesus, e outras coisas, além do suposto erro que ele alegava ter as escrituras. A inspiração, a implicação da inspiração. Ele fala que a doutrina cristã está baseada na inspiração da escritura. Então, se isto é verdade, existem sérias implicações para o homem. Aí eu passo a mostrar as implicações que existem. Então, ou seja, a Bíblia ela é a revelação de Deus, irmãos. Ela é inspirada por Deus. Ela é a revelação de Deus que recebeu inspiração. O pastor vai mostrar aqui que uma das implicações que ela tem para nós é que ela é autoridade. Então, a Bíblia ela é a única autoridade, ela é a única fonte de autoridade na igreja. Se as igrejas tiram a Bíblia e colocam a opinião de A e B, não me interessa quem ele é, se ele é o presidente, se ele é o presidente, sei lá de quê, se ele é presidente da convenção, seja o que ele for, o nome que ele carrega não tem valor se não é baseado na escritura. Quando eu digo isso, eu disse por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época onde grupos de obreiros sentam em reuniões para tentar criar normas na igreja que não está baseada nas escrituras, ou tentar até mesmo invalidar as escrituras. Vou dar um exemplo aqui, que talvez aqui os irmãos tenham conhecimento disso, ou conhecem algumas igrejas que fazem isso, ou até a própria nossa. No ministério que eu sou da Assembleia de Deus, quando eu falo Assembleia de Deus, eu falo no geral. Isso acontece com muita facilidade. Acontece um erro, por exemplo, acontece um erro do irmãozinho. Vou colocar o pecado que eles falam que é o pecadão. O irmãozinho vai lá, pela infelicidade dele, ele adultera. É um pecado que prejudica famílias. Eu entendo o peso do pecado. Mas pecado é pecado. Adultério, roubar, matar, xingar, dar falso testemunho, tudo é pecado. Tudo leva para o inferno. Mas o adultério tem uma consequência que pesa na sociedade, na igreja, nas famílias. Eu entendo tudo isso. Mas quando é o irmão que não é obreiro, eles vai lá na reunião, expõe a vida do irmão, acaba com o irmão.
Quando é um obreiro, eles pegam ele, fazem uma reuniãozinha ali com o presbitério da igreja e mudam ele de lugar. Aí muda o obreiro de lugar. Isso, aí quando alguém vai falar, eles vão falar, autoridade que somos nós. Não é? Não somos nós, autoridade de escritura. Aí vamos lá. O obreiro, quando ele peca, isso está na Bíblia, irmãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, fala assim: se um obreiro pecar, ele está falando do presbítero, que deve ser repreendido em público para que toda a igreja venha temer a Deus. Só que o que eles fazem hoje? Passa pano, esconde, manda para fora, aí manda para outro lugar. Aí, quando aquilo estoura, o camarada já está como obreiro de novo. Aí tem algum irmãozinho lá que cometeu um pecado, nunca mais ele sobe no púlpito para cantar, não sobe no púlpito para ganhar oportunidade. Ele vai ser por resto da vida conhecido com aquele pecado que ele cometeu. Quando alguém vira e fala assim, o irmão é uma benção. É, mas ele adulterou. Há quantos anos? Ah, tem 150 anos que ele cometeu um adultério aí. Ou eu estou mentindo no que eu estou falando aqui, irmãos. Isso não acontece. Então, a Bíblia que governa, seja o pastor presidente ao irmãozinho mais simples que acabou de passar pelo batismo, que é a forma que as igrejas reconhecem para a pessoa ser membro. Se ele cometeu uma falha, vai vir pelas escrituras e vai mostrar que as escrituras é a fonte de autoridade, seja para uma falha, seja para uma organização na igreja, seja para tomar uma decisão na igreja, nada feito nas nossas forças, nada feito da maneira que nós achamos. 2 pesos e 2 medidas, perfeito, meu. E a Bíblia fala que Deus não tem isso. A Bíblia fala em Provérbios que Deus tem balança justa e que não existe. Isso aí é pecado, que a Bíblia condena isso demais no livro do profeta Amós. Fala do juízo comprado, dos juízes que são comprados, das pessoas que julgariam a causa do povo, mas são injustas na sua forma de ser. E ainda usa o termo que o nosso irmão Wilson acabou de dizer: eles têm 2 pesos e 2 medidas. Para determinados tipos de gente é uma coisa, de outra é outra. Sem contar no que nós falamos quesito financeiro. Os que têm um quesito no patamar mais alto, ele não tem chamado nem para falar, aí ele já vira obreiro. E como ele não é convertido, porque eles não deixaram ele converter, aí ele acha que por ele contribuir é algo que está fazendo mirabuloso para Deus, e ele não contribui de coração, então o dia que punir ele, ele segura a contribuição. Aí eles não têm coragem de punir por causa disso. Então são 2 pesos, 2 medidas. E essa autoridade que as escrituras às vezes não tem esse tipo de autoridade em muitas igrejas, por essa falha nossa. Nossa falha. A Bíblia tem que ser, irmãos, autoridade primordial em todas as igrejas. As igrejas têm tirado a Bíblia do púlpito em muitas igrejas. É uma contação de história que eu não sei o que esse povo conta tanta história. É muita história, pouca Bíblia. É muita revelação, pouca Bíblia. É muito oba-oba e pouca Bíblia. É só os irmãos observarem em algumas igrejas, nas igrejas de internet, é muito oba-oba. Bíblia, zero. Zero de Bíblia. Aí o pastor coloca a letra A. Ele fala que isso é o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. A própria Bíblia, como o versículo que foi citado, que toda a escritura divinamente inspirada, apta para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em toda a justiça. Então, ou seja, ela nos corrige, ela nos molda e ela faz com que nós venhamos a fazer que todos os julgamentos na igreja venham a ser através de uma equidade. Não há uma desigualdade, está todo mundo no mesmo nível. A Bíblia, quando ela pega para corrigir ou para organizar algo na igreja, é no mesmo patamar, ela tem uma só direção. Ela não pesa mais para um lado ou menos para o outro. Então, a escritura ela é a única fonte de autoridade.
Aí ele fala que ó, no Antigo Testamento a frase introdutória, assim diz o Senhor, quando um profeta falava dessa forma, em nome de Deus, cada palavra dita vinha de Deus, senão ele seria um falso profeta. O pastor quer mostrar aqui que os profetas, quando utilizavam o termo assim diz o Senhor, tinha que ser realmente Deus falando, porque senão ele não passava de um falso profeta. E o falso profeta no Antigo Testamento, como no Novo e nos dias de hoje, não tem a ver simplesmente com entregar uma profecia falsa. Lá em Deuteronômio fala que se um profeta profetizasse e viesse a acontecer, mas logo após acontecer a profecia, se ele conduzisse o povo para a idolatria e para desviar-se dos caminhos do Senhor, ele era um falso profeta. Então não me importa o que alguém revela ou fala. Se não está baseado nas escrituras ou fugiu das escrituras, é falso profeta. Quando nós utilizamos, de acordo com o Antigo Testamento, o peso do termo, assim diz o Senhor, que tem a ver com escrituras veterotestamentárias, para nós hoje nós entendemos que toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Mateus, Apocalipse, tem o mesmo peso de inspiração e de autoridade. Os evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas universais, o Apocalipse tem o mesmo peso de autoridade. Isso é que deve reger a igreja. É a Bíblia que deve reger as nossas vidas. A Bíblia que deve reger o corpo ministerial da igreja, qualquer grupo da igreja. E lembrando que Bíblia é Bíblia, irmãos. Nós não precisamos de Bíblia para jovem, Bíblia para criança. Bíblia é a Bíblia. Pessoal, agora inventaram um monte de Bíblia. Hoje Bíblia virou comércio, na verdade. É tanto tipo de Bíblia. É claro que tem muitas Bíblias boas, mas hoje eles estão inventando Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas o conteúdo da Bíblia mesmo, o pessoal não está preocupando a transmitir para o povo. Não adianta carregar Bíblia grande, Bíblia colorida, Bíblia de várias formas, se ela não é estudada. A Bíblia tem que ser aberta e estudada. Então, é somente aí que nós vamos entender a autoridade das Escrituras. O pastor coloca mais aqui, que a letra B, acreditamos que as Escrituras é a palavra de Deus à medida que a lemos. Ou seja, como eu terminei que agora de falar, a partir do momento que nós criamos um ato de estudar as Escrituras, nós vamos entender que ela realmente é fonte de autoridade e que ela é a palavra de Deus. Aí o pastor coloca aqui, ó, nossa convicção que a Bíblia é a palavra de Deus vem apenas quando o Espírito Santo fala ao nosso coração nas palavras das Escrituras e por intermédio delas, dando-nos a segurança de que essas são as palavras do nosso Criador. É claro que hoje todo mundo que carrega uma Bíblia diz que é a palavra de Deus. Mas o que o pastor quer mostrar aqui é que a nossa convicção dentro de nós, que o Espírito Santo nos convence, é quando nós temos familiaridade com as Escrituras, nós conhecemos as Escrituras, nós vemos os planos de Deus na Escritura, nós entendemos que as Escrituras ela retrata a nossa história. Aí nós entendemos realmente que ela é algo magnífico, que ela realmente é a palavra de Deus. O pastor quer mostrar isso. É claro que se você perguntar para muitos crentes, somente alguns crentes antigos que não tiveram a possibilidade de frequentar uma escola, que não tem leitura, mas a fé que alcançou eles através daquilo que eles aprenderam ouvindo, fez com que eles guardassem porções das Escrituras no coração e aquilo trabalhasse na vida deles através do Espírito Santo, e eles passaram a crer na Bíblia como Escritura. Mas hoje, se você pegar uma boa parte de crente que carrega a Bíblia e falar com ele assim, me prova por que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele só vai repetir aquela frase, ela é a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus. Mas não vai saber provar por que ela é a palavra de Deus. Então, por exemplo, para mim ela é a palavra de Deus com a simples frase, porque ela fala comigo. Ela é muito viva, conforme o escritor aos Hebreus fala. Ela é viva e eficaz, ela traz vida para mim e ela produz energia em minha vida. Então, é somente crendo. Então, eu tenho que estudá-la para entender isso. Eu tenho que ver as coisas mirabolantes da parte de Deus nas Escrituras. O que o pastor quer mostrar é isso, que a partir do momento que nós examinamos e temos um certo conhecimento das Escrituras, ela própria se revela para nós como sendo a palavra de Deus. A letra C, as palavras das Escrituras são autocorroborantes, ou seja, elas colaboram entre si. Elas não podem ser comprovadas como palavra de Deus através
de outras fontes. O que o pastor quer mostrar aqui é que a exatidão histórica ou coerência lógica, por exemplo, que isso aí não vai mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, como alguns querem, através da ciência, mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro científico e ela não precisa da ciência para provar. Por exemplo, nós utilizamos de algumas ciências auxiliares que nos ajuda na própria teologia, como a arqueologia bíblica ou a própria arqueologia contemporânea e a geografia, tanto contemporânea, principalmente como a geografia bíblica. Mas a Bíblia não depende da arqueologia para provar que ela é as Escrituras. Por exemplo, acharam pouco tempo atrás um certo selo com o nome do rei Ezequias. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que o rei Ezequias existiu porque as Escrituras provam que o rei Ezequias existiu. Então, para mim, ela é a Escritura. O Evangelho de Marcos registra que Jesus falando no Sermão do Monte que o Templo de Jerusalém seria destruído. No ano 70, o templo foi destruído e alguns teólogos liberais ou alguns críticos da Bíblia disseram que Marcos escreveu depois da destruição do Templo de Jerusalém. Então, ele fala que os evangelhos foram escritos depois da destruição, que eles não foram escritos nos anos 66 a 68, depois de Cristo, que eles escreveram depois que aconteceu, que eles chamam de ex vaticínio, ou seja, depois do evento acontecido, foi escrito. Então, seria muito fácil. Porém, a arqueologia ela achou um pedaço do manuscrito do Evangelho de Marcos, que inclusive retratava a respeito da destruição do templo, e esse pedaço de manuscrito, pequeno, irmãos, ele foi datado do ano 67 depois de Cristo. Mas eu não preciso desse fragmento de um manuscrito para acreditar que Jesus falou antes do evento, porque a Bíblia registra que ele falou antes. Vocês vão estar entendendo? Então, eu não preciso disso. A arqueologia é para provar para os ignorantes que a palavra de Deus é as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, para mim, não faz diferença. A partir do momento que eu convivo com ela, ela me convence e ela colabora consigo mesmo que ela é a palavra de Deus. Aí o pastor coloca mais aqui. Se isso fosse necessário, a Bíblia deixaria de ser nossa autoridade máxima e absoluta, tornando-se dependente de outros conhecimentos, colocando-os como autoridade superior às Escrituras. E isso é o que aconteceria se nós dependêssemos de qualquer outra fonte para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas fontes não seriam maior do que a Bíblia, não? Possivelmente essas fontes teriam mais valor do que a Bíblia, que o pastor quer mostrar. Então a Bíblia não depende disso. O seu próprio conteúdo mostra que ela é a palavra de Deus. A letra D mostra que Deus não pode mentir nem falar com falsidade, conforme está aqui em Hebreus e em Tito. Então, as escrituras mostram que Deus fala a verdade. A letra E. Todas as palavras das escrituras são inteiramente verdadeiras e não há erro. O que o pastor quer mostrar é que tudo que a Bíblia descreve é verdade e que nela não contém erro. Então, as passagens aí, a letra F, a palavra de Deus, são o padrão definitivo da verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é a verdade. E aquilo que ela condena, que nos afasta de Deus, que é pecado, é pecado. Então, tudo que a Bíblia relata como verdades, principalmente as verdades escriturísticas, é o que é verdade. Para nós terminarmos, irmãos, aqui o ponto 4.2. Na verdade, deixa eu ver se vai dar para falar um pouco da inspiração. Da inspiração, da inerrância e a infalibilidade. Aqui, na introdução, aqui, meu pastor coloquei, ó, os conceitos de revelação e inspiração produzem e condiciona o conceito da autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Ou seja, aquilo que nós entendemos como revelação e inspiração é o que vai dar valor na autoridade da Escritura. Tais conceitos fundamentam e sustentam toda a produção teológica. A falta de conceito correto haverá não só de fazer ruim toda a teologia conservadora, como dará luz a todas as sortes de deturpação doutrinária ou especulação filosófica ou religiosa. O pastor quer mostrar
que a inspiração da Bíblia e a sua revelação, ela dá autoridade à palavra do Senhor, que é as Escrituras. Porém, se esse conceito ele mostra aqui, escolhe fundamento e sustenta toda a população, toda a produção teológica. Ou seja, tudo isso que nós temos como teologia tem que ser baseado nas Escrituras. Se as Escrituras e o nosso conceito em relação à nossa teologia e a inspiração da Escritura não for verdade, se a Bíblia não é inspirada por Deus e não é fonte de autoridade, a nossa teologia vai ser uma teologia falida, uma teologia sem fundamentos, uma teologia que não tem luz nas Escrituras e luz em lugar nenhum para que nós venhamos a sustentar aquilo que nós defendemos. É isso que o pastor quer mostrar. Então, o conceito da infalibilidade da Bíblia, que a Bíblia não tem falha, ela não tem erros, ela dá sustentação para a teologia que nós defendemos. Por exemplo, que Deus, ele é o criador, sustentador de todas as coisas. As Escrituras sustentam isso. Que Cristo, ele é o Filho de Deus, o Messias. A Bíblia sustenta isso. Que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia sustenta. Que a igreja de Cristo é o povo eleito de Deus. A igreja de Cristo é eleita. Eu não estou falando de pessoas individuais, estou falando de coletivo. A igreja é eleita por Deus. Ela é predestinada a ser salva através de Cristo. Então, é o que a Bíblia determina. Vocês vão estar entendendo? Isso é teologia. A teologia bíblica está baseada nas Escrituras, porque as Escrituras é a fonte de autoridade. O pastor coloca aqui duas definições importantes. A inerrância, ele fala que os escritos originais não continham qualquer erro. Os escritos originais, nós não temos, os originais não existem. Essa tem que ser uma realidade. Os originais de Moisés foram escritos em pedras e em couro e boa parte em papiro. Papiro, eles desfaz com muito 300 a 400 anos. O couro dura até 600. De Moisés até nós tem mais de 3.500 anos. Então, os primeiros escritos. Já implica que esses manuscritos se perderam, eles envelheceram, se desfizeram. Então, nós não temos os originais. Porém, o que o pastor quer mostrar é que a inerrância está nos originais. Algumas cópias podem conter erro de tradução, erro de cópias, mas não tem erro nos originais. É isso que o pastor quer mostrar. Ele fala da infalibilidade, que a Bíblia ela não ensina e nem induz ao erro. A Bíblia ela contém erro dos homens e das mulheres de Deus, escrito na Bíblia, mas ela não está induzindo ao erro e nem tampouco ela induz a pessoa a cometer erro. Ela registra erro de pessoas para nosso ensino, mas não induz ninguém a cometer os mesmos erros. Fala a importância da inerrância e da infalibilidade na atualidade. Algumas coisas que o pastor coloca aqui como importância. Ele fala que, primeiro, os ataques de fora e de dentro, a estabilidade doutrinária. Nós somos atacados constantemente fora em relação ao que é escritura. Temos pessoas tentando tirar o valor das escrituras, tentando torcer a doutrina das escrituras. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Nós sofremos ataques de fora. De dentro, infelizmente, pessoas que, com pouco preparo teológico, que torcem as escrituras e tira as autoridades da escritura. E outra coisa que ele mostra mais aqui é que a estabilidade doutrinária. Então, quando as pessoas não têm essa estabilidade naquilo que é o conceito doutrinário bíblico, eles vão tentar fazer, mostrar para o povo que a Bíblia contém erro. Hoje nós estamos vivendo uma época onde tem muitos teólogos que perderam uma boa teologia. E estão falando que a Bíblia tem que ser atualizada, estão falando abertamente que quer mudar coisas na Bíblia, que quer colocar palavras a mais para quê? Para tentar mudar o conceito doutrinário para que se adapte àquilo que eles querem para a igreja deles. Então, o pastor quer mostrar isso. Ele fala da inerrância e o método da teologia. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, a teologia também é falha, porque toda teologia tem que ser baseada nas Escrituras. Se ela não é a palavra de Deus,
a teologia está sem sustentação alguma. Ele fala da infalibilidade, se nos faz errar, não atinge seu propósito. Então, ou seja, se a Bíblia ela tivesse contido erro, se ela tivesse erros nela, ela não teria condição de que nós viéssemos atingir o propósito de salvação. Porque se ela contém erro, ela não nos conduziria aos caminhos certos para a salvação. E o nosso propósito é ser salvo para viver na eternidade com Deus. Então, se a Bíblia ela viesse a ter algumas partes erradas nela, possivelmente nós não teríamos condição de conduzir-nos nos caminhos corretos. A evidência da inerrância, o pastor coloca a natureza do próprio Deus. Aqui ele mostra algumas passagens que evidencia Deus como verdadeiro e o único Deus da Bíblia. Ele mostra o testemunho da própria Bíblia. Aqui mostra alguns versículos que a própria palavra de Deus se declara como verdade e autoridade. E por último, para nós pararmos aqui, que temos apenas um minuto, ele fala que o uso dos textos por Jesus e pelos autores bíblicos, esses textos próprios, eles corroboram. Aqui tem vários textos que Jesus citou e que os apóstolos que corroboram que as escrituras ela é infalível e a única fonte de autoridade, pelo próprio Jesus citando, passagem do Velho Testamento, pelo apóstolo Paulo, e Lucas citando algumas passagens que Jesus falou a respeito da autoridade das escrituras veterotestamentárias. Como eu já disse, temos que ter em mente que, no período dos apóstolos, as escrituras que eles tinham em mão eram as escrituras do Velho Testamento. Depois da formação do Novo Testamento, circulava escritos do apóstolo Paulo e outros escritos no período, porque o apóstolo Paulo, se ele cita algumas passagens que está em Mateus, possivelmente no período do apóstolo Paulo também, o evangelho talvez já estava escrito, e ele utiliza partes do evangelho para citar. E Pedro cita cartas de Paulo, e a construção do Novo Testamento se deu com o passar do tempo. Mas as escrituras que eles estão preocupados em citar é do Velho Testamento, mostrando que a Bíblia ela é a fonte de autoridade. A partir do momento que os escritores bíblicos eles invocaram a autoridade do Velho Testamento, eles entendiam que ela era fonte de autoridade. Bem, irmão, vamos fazer a chamada aqui rapidinho. Irmão Sidney. Estava aqui agora. Irmão José Ferreira. Irmão Robson. Irmã Beth. Irmão William. Irmã Meire. Uma pessoa no iPhone aqui, eu não sei quem é. Irmão Renato. Irmã Eni. O Kleber. O Agrimar. O Wilson. Irmão Zandro. Presente. Bem, irmãos, vamos agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, tenham liberdade para poder desligar o seu aparelho. Irmãos, a matéria vai ser isso mesmo, vai ser prova, o pastor mandou para mim, vai ser prova, então eu vou ver se na próxima aula eu corrijo com os irmãos alguns questionários, então envio o questionário para os irmãos no grupo do WhatsApp. Bem, gostaria de pedir ao nosso irmão William, se puder abrir o seu áudio e orar a Deus agradecendo por nós. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais essa aula. Obrigado, Pai, por ter usado, Pai, o evangelista Kleber, Pai, por ter nos ensinado, Pai. Continua capacitando, Pai, ajudando, Pai, para estar aqui nos ensinando da Tua palavra, Pai. Pai, que esta palavra possa ficar guardada em nosso coração e que não possamos esquecê-la. Possamos usar para a honra e glória do Teu santo nome. Uma noite abençoada, Pai. Pelo nome de Jesus, ó Deus. É o que eu lhe peço, Pai, lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Bem, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Todos tenham uma excelente semana. Uma boa noite para todos. Boa noite a Paz do todos. Senhor para todos. Paz do Senhor.